Boa tarde para todos. Então, como boa londrinense, boa tarde, né? É um grande prazer e uma grande honra conversar com vocês hoje, ainda mais sobre um tema que me é tão caro, que eu gosto tanto de falar. Então, eu agradeço a presença de todos vocês e agradeço o convite também a toda a comissão organizadora, mas personificada na Inês que me convidou. Então, estou muito lisonjeada de estar aqui hoje. E confesso que um pouco nervosa, porque, para falar de terapia da dignidade, eu vou precisar falar de cuidado paliativo na frente de uma das pessoas mais importantes para o cuidado paliativo do Brasil, que é a Inês, e também uma pioneira no cuidado paliativo de Londrina. Não tente negar, é sim. E, então, é uma grande honra mesmo estar aqui e compor esse painel junto com a Fran e a Patrícia. Então, eu vou falar terapia da dignidade. O que é isso, né? Acho que muita gente não conhece e nunca ouviu falar. Então, eu sei que o tempo é curto, vamos direto para o que interessa. Pode passar. Então, eu quero convidar vocês, para a gente entender a terapia da dignidade, a fazer um exercício de imaginação. Imaginem uma pessoa que acabou de receber o diagnóstico de uma doença grave, ameaçadora da vida. Pode passar. Nesse contexto, o que a gente mais quer, a gente como sendo essa pessoa, aí pode ir passando, tá, Davi? É que a gente consiga, então, alguma pessoa que se interesse por nós, um médico que saiba qual é essa doença que eu estou enfrentando, alguma pessoa que vá, se não souber, que vai estudar, então, né, mas que tenha interesse por mim e pelo que eu estou passando, para que eu possa receber, então, o melhor tratamento, pode passar, num centro de referência, no melhor centro. Esse cenário é um bom cenário, pensando numa doença ameaçadora da vida, um bom médico, uma boa equipe, num bom lugar? Sim, até a prova em contrário, isso é um bom cenário. Mas se eu disser para vocês, pode passar, que, além disso, a gente pode ter não só um médico que se interesse pelo que eu estou passando e que me explique, mas que também explique para a minha família, se interesse em explicar para a minha família e para quem me circunda, os meus cuidadores, o que é que eu estou enfrentando e como fazer isso da melhor maneira possível. E essa equipe vai trabalhar realmente em equipe, vai discutir o meu caso, vai buscar outros especialistas, vai pensar em maneiras diferentes de resolver os problemas que vão vir junto com esse diagnóstico, vai fazer reunião familiar, vai trabalhar em equipe multi, então não vai ser só médico, vai ser médico, psicólogo, assistente social, enfermeiro, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, capelão, assistente social, toda essa equipe interdisciplinar. Para que, então, a gente tenha esse resultado, vida. Esse cenário, resultando em qualidade de vida, é melhor que o cenário anterior? Quando a gente explica desse jeito, alguém aqui em sã consciência negaria esse segundo cenário e diria, não, eu prefiro o primeiro mesmo? Não. Normalmente, a gente vai preferir esse segundo cenário. Pode passar. E esse segundo cenário é cuidado paliativo. Então, a gente sempre tem aquele medo de que cuidado paliativo é só para quem está morrendo, é só para quem tem câncer, é só quando não tem mais nada para fazer. Mas o que eu estou querendo plantar em vocês hoje é que cuidado paliativo é exatamente esse cenário que a gente acabou de ver. Cuidado ativo, em grupo, em equipe interdisciplinar, para gente de todas as idades, enfrentando um sofrimento relacionado à sua saúde, advindo de uma doença grave. O objetivo, então, melhorar a qualidade de vida de paciente, família, cuidador, é o grupinho, é a unidade de cuidado, não é só uma pessoa. Pode passar. A gente está muito acostumado, quando pensa em cuidado paliativo, a ir para o 8 ou 80. Ou é só para quem está morrendo, e é uma coisa que eu não quero para mim, ou é isso aqui, ou é só pegar na mão. E isso não está de todo errado. Cuidado paliativo também é isso. A gente também abraça, né? A gente também pega na mão, a gente também faz tudo isso. Mas isso aqui só é verdade se essa mãozinha que está ali embaixo, recebendo o cuidado, estiver sem dor, sem falta de ar, sem náusea, sem vômito, tiver com a sua dor, o seu sofrimento espiritual, cuidado, seu sofrimento social, cuidado. E essa mãozinha de cima, que oferta o abraço, forem mãos de alguém que se dedicou para estudar cuidado paliativo. Então, alguém que, além dos seus anos de formação acadêmica, de graduação, se preocupou em fazer uma pós-graduação
para então aprender tudo isso, aprender técnicas de comunicação, comunicação compassiva, aprender como dar más notícias, como lidar com quem recebeu más notícias, aprender a usar de maneira correta as medicações disponíveis, a fazer medicina intervencionista para a dor, tudo isso é o paliativista. Aí isso aqui é verdade. Aí a gente está falando de cuidado paliativo. Porque para fazer o cuidado paliativo, e aí eu vou entrar na terapia da dignidade, que lida com dor emocional, eu preciso pensar nisso tudo. Tem alguém aqui que está com dor agora? Vocês estão em mais de 20. Então, pela estatística, um de vocês está com dor agora. Vocês não vão estragar a palestra, hein? Um de vocês tem dor. Então, é o seguinte. Isso, muito obrigada, pessoal. Quem tem dor, então, gente, não é só a dor física. A dor nunca vem sozinha. Então, quando eu estou com uma dor nas costas, por exemplo, que é física, eu sinto, eu sei dizer para vocês, olha, minha dor queima, ela irradia para a parte de trás da perna e tudo isso. Essa é a parte física. Mas, junto com isso, em sendo médica, e a gente sempre pensa na desgraça. Então, eu nunca vou pensar que é uma lombalgia normal porque eu dormi de mau jeito. Não, certamente deve ser um tumor no cone medular que está irradiando e pegando meu nervo ciático. Isso é a dor emocional. É o que vem junto com a dor. O que será que é isso? Se eu tiver com dor assim, será que eu consigo dar plantão amanhã? Se eu não der plantão amanhã, eu não recebo. Se eu não recebo, como é que vai ser? Os boletos não param de chegar. É a dor social. E, junto com isso, a gente tem o componente espiritual, e, nesse exemplo, eu estou dando um exemplo simples, claro, mas vamos pensar numa dor mais complexa, uma dor advinda de um câncer, por exemplo. O componente espiritual seria, por que eu? Por que Deus está fazendo isso comigo? Eu sempre fiz tudo tão certo. Por que não o fulano que faz tudo tão errado? E isso traz dor, e isso dói, assim como dói a dor das costas, assim como dói quando você prende o dedo na porta. Tudo isso é dor. Pode passar. E é por isso que, então, a gente tem uma maneira de lidar com dor emocional, que é a terapia da dignidade. E, para entrar, então, no mérito da questão, né, digamos assim, eu vou convidar vocês a mais uma reflexão muito rápida. Pode passar. Vocês conseguiram ouvir? Quem é que canta isso? Elis Regina, é o legado dela. Vocês não precisam de mais nada. Se alguém começar a cantar é pau, é pedra, todo mundo já começa. E vocês sabem do que a gente está falando. É o legado, é a marca dela. Ela deixou isso para nós. Independente de quanto tempo faz que ela não esteja mais aqui fisicamente. Do mesmo jeito que... Pode passar. Se vocês lerem isso, vocês não precisam saber de onde é que eu tirei isso aqui. Só de ler Montecchio, Romeu, Julieta, vocês sabem o que é isso. Isso também, assim como a música, é legado em forma de literatura. Vocês sabem de onde isso veio só de ler. Pode passar. Assim como é fácil a gente saber quem é que pintou isso. Posso não saber exatamente o nome do pintor, posso não saber de que escola artística ele era, qual foi o ano, mas eu sei que isso aqui é de um pintor famoso. Certo? Isso é legado. E é fácil a gente falar de legado, pode passar, Davi, quando a gente está falando de gente famosa. E quando é meu, ou seu, ou da Maria, ou do João, da Cláudia? E aí? Como é que a gente faz para fazer legado de todo mundo que passa pela nossa vida, ou de todo mundo que merece legado? E quem é que merece legado? Todo mundo, não é? A gente acabou de ver que cuidado paliativo é para um tipo de gente específica. É gente, que é humana e que sofre. Então, quem sofre tem um legado. Quem não sofre também tem. Mas aqui, como a gente está falando de cuidado paliativo, nós vamos nos ater a uma população específica. Pode passar. Pode passar de novo. Pode passar todos aí, eu falo de todos eles. Então, é o seguinte, pessoal, para falar de dignidade, não vou entrar no mérito de assim, o que é dignidade e para quem é, porque isso é muito amplo. Mas, para falar da terapia, tudo começou com esse artigo, lá de 1991, falando sobre pacientes que escolheram a eutanásia, que é quando o paciente escolhe, então, pedir para algum profissional de saúde terminar a sua vida, né? Depois a Fran pode muito bem explicar isso infinitamente melhor do que eu, o termo, né? E eles viram que, desses pacientes que escolheram morrer, 57% deles tinha colocado como motivo para querer terminar a sua vida perder dignidade. 46% era morrer indigno e outras causas.
Mas vejam, mais da metade queria morrer porque não tinha dignidade. Então, se isso é algo pelo qual vale a pena morrer, então é algo que vale a pena ser estudado cuidadosamente. E foi isso que foi feito por 23 anos. Pode passar. Isso que continua sendo feito, né? E aí eles descobriram, então, que existem diversas maneiras para preservar a dignidade. Eu coloquei uma fotinho de uma delas só, que é a pet terapia. A gente está acostumado a falar de pet terapia com cachorro, lá no hospital a gente faz com qualquer tipo de bichinho. Aí vocês estão vendo um papagaio. Esse ato simples de você dizer para o paciente, você importa tanto para a nossa equipe, que a gente quer saber como cuidar melhor de você. O que te faz vivo? Nossa, doutor, olha, eu gosto dos meus filhos, da minha esposa, todo mundo, mas meu papagaio, neguinho, esse precisava vir. Então, é isso aí. Isso é devolver dignidade. É a gente saber que esse paciente tem um nome, que esse papagaio tem um nome, ele não é papagaio, ele é neguinho. E a gente vai chamar eles assim, e a gente devolve dignidade assim. E uma outra maneira de devolver dignidade é a terapia da dignidade. Pode passar. E aí a terapia da dignidade, então, é sim uma psicoterapia breve, então ela é de fato uma terapia, né? O objetivo é diminuir o sofrimento emocional para que os pacientes tenham um senso de significado e propósito. Às vezes, quando a gente fica doente, e eu acho que alguns de vocês, e talvez muitos, já passaram por essa experiência, a gente acaba virando a doença. Quem tem, por exemplo, um diagnóstico de câncer, no frigir do tratamento, acaba virando aquilo. As pessoas olham para você só para te perguntar, como é que vai o tratamento? Você já fez a quimioterapia? Você está passando bem? Nossa, caiu seu cabelo ou não? Você está vomitando? Porque teve fulano que vomitou. Ah, eu tive um vizinho que teve isso aí e morreu. Então, assim, as pessoas te transformam em tudo que você é, só na doença que você tem. E a gente acaba perdendo o que, de fato, a gente é. Por isso é que a terapia vem para dar esse senso de significado e propósito e dizer, você é você. Você importa pelo fato de você ser você, pessoa. Nenhuma doença é capaz de definir ninguém. Ninguém é um câncer andando na rua. Ninguém é um problema pulmonar que senta aqui no banquinho. Não vejo insuficiência cardíaca sentada. Eu vejo pessoas, vejo gente. Pode passar. Então, a terapia ela funciona assim. A gente elege os pacientes, né, que vão fazer parte dessa terapia, com base em alguns critérios. E essa terapia tem uma série de perguntas. Eu coloquei só 3 aí, mas ela é baseada num protocolo. Semi-estruturado, a gente conversa com esse paciente e pergunta, por exemplo, quando foi que você se sentiu mais vivo? O que você gostaria que a sua família soubesse sobre você? Que você nunca falou, ou que você já falou, mas quer relembrar. E quer dizer para a família, eu gostaria que vocês se lembrassem de mim assim. O que você aprendeu com a vida e com a doença e com tudo isso, e você gostaria de deixar para os outros? Então, essas são alguns exemplos de perguntas que a gente faz durante essa terapia. A gente grava tudo isso num audiogravador, depois a gente transcreve, edita e monta um documento legado. Pode passar. Que é um livrinho, igual esse aqui que eu trouxe de exemplo para vocês. Então, é um livro da vida do paciente. Eles escolhem a capa, eles escolhem o que escrever na contracapa, e aqui dentro tem a vida, literalmente a vida do paciente. Como é que foi a infância, a adolescência, como é que ele cresceu, quem ele amou, quem ele odiou, como é que foi tudo isso. A história da doença, se eles quiserem contar, alguns querem, outros não, mas, enfim, isso é o cerne da vida, é o que tem de mais sagrado para ele. Isso é o que tem de mais importante na vida de cada um. E, fazendo essa terapia da dignidade, muitas vezes eu já ouvi paciente falar, nossa, eu nunca pensei que eu tinha sido tão legal assim. Eu não sabia que minha vida era tão legal e que eu tinha feito tanta coisa. Eu achei que minha vida tinha sido só cuidar de filho, de casa, e é isso aí. E agora eu peguei essa doença e vou morrer, enfim. E aí a gente consegue ressignificar tudo isso, então, e de dizer, olha, eu imagino quão difícil está sendo para você agora, mas você não é isso, você está doente agora. Mas quem você é? Quem é você? Eu quero conhecer você. E quando a gente para perguntar, então, para eles, me conta um pouquinho da sua vida. E eles começam, doutora, eu fiz o diagnóstico no ano passado. E aí eu comecei a tratar, e a gente tem que falar, não, espera aí, a história da sua doença eu conheço, eu li seu prontuário. Eu quero saber a história da Joana. Quero saber a história da Cláudia. É essa a história que eu quero conhecer. Aqui é uma fotinho da gente entregando, ali sou eu, né, entregando uma das terapias que a gente fez para essa paciente.
E aí a gente monta, dentro dessa entrega, desse momento da entrega da terapia da dignidade, coisas que são caras para essa paciente. Então, para ela, por exemplo, que era devota de Nossa Senhora, a gente fez essa caixinha com as cores preferidas dela, com as pérolazinhas que ela adorava, e a gente colocou esse documento dentro da caixa. E aí, quando a gente foi entregar, a psicóloga estava junto, teve essa felicidade de tirar a foto bem na hora que ela estava dizendo, sou eu. Ela olhou e ela falou, sou eu. Para uma paciente que, 2 semanas antes, tinha dito, eu não sei quem eu sou mais. Eu sou isso aqui, mas eu me olho no espelho e não me reconheço. Eu não sei mais quem eu sou. Então, a gente conseguiu, pelo menos por esses momentos da vida dela, devolver a vida. Então, quem fala que cuidado paliativo não salva vidas, está totalmente errado. A gente salva vidas uma de cada vez. A gente salva dignidades. E, salvando a dignidade dela, a gente salvou ela, salvou a filha, salvou o esposo, salvou as irmãs. Então, o cuidado paliativo salva muito mais vidas do que julga a vã filosofia. Pode passar. E eu trouxe, com a permissão desses pacientes, 2 trechinhos de terapias para vocês terem uma ideia da grandeza que é isso aqui. Então, esse paciente diz o seguinte, eu sei que eu tenho mais dias para trás do que para frente. Se eu pudesse dizer alguma coisa para alguém, é que não vale a pena trabalhar tanto, ficar o dia todo respondendo e-mail, pensando nos outros. E eu quero falar para as pessoas, para elas pararem de fazer o que elas estão fazendo e brincar de massinha com os netos quando eles chamarem. E para atender a ligação dos amigos, mesmo que esteja com preguiça de conversar. Quem nunca, né? Fingiu que não ouviu para depois mandar uma mensagem falando, poxa, perdi sua ligação. E acordar depois do meio-dia e ver novela repetida. E todas essas coisas para as quais a gente fica esperando ter tempo para fazer. Eu vou dar uma dica. Esse tempo nunca chega, viu? Eu não sei quando eu vou morrer, mas eu sei que vai ser antes do que eu queria. E nesse dia eu quero estar feliz e de chinelo em casa. Esse é o DA de 86 anos. E essa paciente, a R, disse o seguinte, teve um dia que eu acordei para ir para a faculdade e pensei, meu Deus, eu tenho 58 anos e eu sou caloura da faculdade. Então, eu vivi muito, eu vivi um monte de coisa ruim, mas fazendo um balanço, as coisas boas sempre foram maiores. Teve um monte de coisa boa que só eu vi e essas lembranças abraçam meu coração. Depois que eu me for, eu quero que os meus filhos se lembrem de mim por essa foto do dia que eu passei no vestibular. Que, aliás, era uma foto dela inteira de farinha, ovo, batom na cara, camiseta rasgada. E foi com 58 anos. E quero que a minha família saiba que nenhuma doença pode tirar de mim tudo isso que eu sou e tudo isso que eu vivi. Isso foi o finalzinho da terapia da dignidade dessa paciente. E a filha dela recortou esse finalzinho, quando a gente entrega nesse livrinho, desse jeito que vocês estão vendo. Ela recortou isso e colocou naqueles... como é que é o nome? Quando a pessoa falece, daí a família faz uma... Isso, esse negócio aí, o santinho. E aí ela colocou nisso para distribuir, quando a paciente faleceu. Porque isso era um pedido da paciente, e ela deixou isso escrito na terapia. Ela falou, eu quero que vocês peguem essa partezinha e coloquem, então, nesse santinho. Porque é assim que eu quero que as pessoas se lembrem de mim, é essa foto. E a foto que foi para esse santinho foi a foto dela toda de ovo e farinha, descabelada. Então, a terapia da dignidade, ela consegue materializar isso. Ela consegue materializar o legado das pessoas, tornar visível o que cada um tem de mais sagrado dentro de si. Esse é o objetivo. Aqui eu estou falando especificamente da terapia da dignidade, mas, obviamente, quem trabalha com cuidado paliativo sabe que esse é o nosso objetivo de maneira geral. O nosso objetivo é trazer qualidade de vida. Obrigada, Fran. E materializar, então, em ações, em falas, em abraços, sim, em apertos de mão, sim, mas também em ações que tragam alívio de sofrimento físico, social, espiritual e emocional. E agora eu quero convidar vocês para tirar
30 segundos da vida, hoje. Eu sei que vocês estão cansados, é sexta-feira, é final de dia, mas eu também sei que se vocês estão aqui é porque alguma coisa no nome desse painel chamou a atenção de vocês. Então, eu quero que vocês se convidem a refletir um pouquinho. Depois que você partir, qual será o seu legado? O que é o seu legado? Eu não sei quantos anos vocês têm cronologicamente, mas eu tenho alguns pouquinhos anos em cuidado paliativo, e uma coisa que eu aprendi nesses pouquinhos anos é que vida não tem idade, não. Vida não tem tempo. A gente fez terapia da dignidade com criança de 5 anos, que falou muita coisa que gente de 60, 70, 80 não conseguiu perceber. Então, não tem tempo cronológico nenhum. Não tem tempo de vida. E a gente entende no cuidado paliativo a morte como uma parte da vida, assim como é nascer, crescer, viver e morrer. A gente vai morrer, gente, está tudo certo. A gente vai morrer independente de ter parcelado a casa em 360 meses. E o carro em 24 e ter comprado a viagem da CVC para o ano que vem, que eu sei que vocês fizeram isso. Mas a vida vai passar. E aí, qual vai ser o seu legado? Pode passar. Então, era isso. Procurei ser breve para dar tempo de fazer perguntas, se alguém quiser. Agradeço demais. Meus contatos estão ali. Se vocês quiserem entrar em contato, eu vou ficar muito feliz. E eu estou à disposição. Muito obrigada.